Glória a Deus. Nós estamos aqui para declarar a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é santo, 3 vezes santo, eternamente santo, e diante da sua santidade nós estamos. Saiba que é um privilégio estarmos reunidos nessa noite para celebrar o santo nome de Jesus. E que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu quero fazer algo aqui, nós estamos com a casa cheia, que benção. Quero pedir que você fique bem à vontade para cumprimentar quem está do seu lado, declarar o amor de Deus, a alegria de estarmos juntos. A graça do Senhor seja sobre todos nós, através dessa comunhão, através dessa convivência. Que grande bênção, somos a família da fé, somos o povo de Deus, o corpo vivo de Cristo. E assim nós vivemos, celebrando a Ele em família, em comunhão, em celebração. Que benção, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode tomar seu assento, muito obrigado. E assim também quero desejar a graça e a paz do Senhor sobre você, amém, igreja? Que maravilha, meus irmãos, chegou o grande dia, não só a noite de celebração a Deus, como nós costumeiramente fazemos todo domingo, pela manhã e à noite, mas também um grande dia de recebermos novos membros, a família da fé crescendo, e como é gostoso estarmos aqui, também sendo prestigiados, não é, com familiares, amigos. Que bom que você está aqui, você que veio a convite de alguém, você que veio para prestigiar um parente, um amigo, uma amiga, que bom que você veio, Deus te abençoe, no nome de Jesus, viu? E eu quero apenas pedir algo para vocês, todos vocês. Nós estamos numa noite especial e talvez ainda tenha gente chegando. Se caso você tiver aí lugares no meio, você puder sentar no meio e liberar lugares nas pontas, seria interessante para que ninguém venha ficar em pé, tá bom? Caso seja necessário. E quero lembrar também, meus queridos, Mateus capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu vejo 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, quero ressaltar a presença de Jesus entre nós, porque estamos em concordância diante da sua presença em torno do nome de Jesus. Em segundo lugar, nós faremos aqui algo muito especial, que é ligar na terra algo que vai ser ligado no céu, diante de decisões tomadas diante do Senhor, e que serão aqui expressadas em atitudes diante da igreja. Isso é bênção, queridos. Vai haver muita festa no céu neste dia, amém, meus irmãos? Então é isso, nós estamos aqui para celebrar. Quero pedir a sua atenção, não se distraia, nós vamos cultuar ao Senhor, já estamos neste culto, então portanto fique atento ao que Deus vai falar nessa noite, não é? Mas antes de nós continuarmos, eu quero aqui ressaltar alguns avisos que nós teremos, meus queridos, a saber, por exemplo, do nossa programação de final de ano, como nós sempre fazemos, não é, uma programação especial, a saber, as últimas 2 terças-feiras, dia 21 e 28 de dezembro, nós teremos a Noite da Esperança, tá certo? Ou melhor dizendo, dia 23 e dia 30, não teremos aqui os cultos de terça, a Noite da Esperança. E nos últimos 2 domingos, que é no próximo 21 e no próximo dia 30, nós teremos culto apenas à noite às 19 horas, tá bom? Então, principalmente você, pai e mãe, que tem a sua criança, fique atento, que nós não teremos culto pela manhã, somente à noite, tá certo? Em especial, na noite do dia 21, nós teremos aqui algo muito especial, e eu quero chamar a sua atenção para uma chamada também especial. Tá no jeito aí, pessoal? Vamos lá então, para um vídeo especial, vamos lá.
Glória a Deus, pode louvar o Senhor com as suas palmas. Essa é a chamada para uma noite especial de Natal, que nós vamos ter no próximo domingo, dia 21. Então eu quero convidar você, família, a estarmos juntos para essa grande celebração. Você viu aí um making off, não é? Dos bastidores, do ensaio geral, daquilo que vai acontecer. Tem muita surpresa, vai ser extraordinário. Não perca. Venha, se organize como família, próximo domingo às 19 horas. E vai ser especial também porque no próximo domingo após o culto nós teremos uma cantina para termos um tempo de comunhão juntos depois, não é? Ali para batermos um papo, conversarmos e estarmos juntos em comunhão. Então se prepare também para uma cantina depois do próximo culto das 19 horas. Eu quero lembrar, meus queridos, que na noite da esperança da semana que vem, né, nessa terça-feira, dia 16, nós teremos aqui a noite de testemunhos. Então eu quero desafiar você, irmão, irmã da nossa amada igreja, que tem um testemunho que você entende que aconteceu algo neste ano que pode edificar a igreja e glorificar ao Senhor daquilo que Ele fez na sua vida. Fale conosco, nos procure, nós pastores, ou a secretaria da igreja, o quanto antes. Nós queremos te ouvir e também abrir a oportunidade para você testemunhar a igreja. Claro, nós daremos orientações, faremos uma organização, não é? Relevante com relação à quantidade de pessoas que teremos para testemunhar, mas é muito importante que você se manifeste, nos procure, conforme você entender ser relevante para testemunhar a igreja nesta terça-feira, dia 16 de dezembro. E queridos, quero também lembrar que nós temos uma livraria recheada ali com novos livros que chegaram nessa semana passada, também novas Bíblias e também com uma grande oportunidade para devocionais. Nós temos ali devocionais para o ano de 2026, a preço aí muito acessível. Alguns são agendas, você pode utilizar também para anotações, é muito legal. Vale a pena você passar na livraria após o culto e verificar ali, ter certeza que você não vai sair de mãos vazias, não é? Leitura sempre é oportuna e é um presente de Deus para a gente crescer, amadurecer, expandir o conhecimento também, tá certo, meus irmãos? Último aviso para nós continuarmos a celebração é que nós teremos a jornada 12x12. Anote aí, se programe, se prepare, porque a nossa jornada 12x12 vai ser do dia 5 de janeiro ao dia 16 de janeiro. Dia 5 a 16, estaremos aqui todos os dias, do dia 5 a 16, buscando ao Senhor com palavras específicas para o nosso coração, e aí profeticamente para o ano de 2026, tem coisas boas vindo por aí. Já anote esse programa, vamos viver isso juntos como igreja, no nome de Jesus. Bem, meus irmãos, eu quero convidar você a ficar em pé agora com muita tranquilidade. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas agora também com o nosso louvor financeiro. E eu quero desafiar você a ser tocado pelo Senhor, ou então deixar-se ser tocado. Se você sentir, entender de participar disto, compreendendo a provisão de Deus na sua vida, a paternidade do Senhor sendo expressada no cuidado dEle sobre a sua casa, financeiramente e de tantas outras formas, que você venha entregar os seus dízimos e ofertas, compreendendo que Ele cuida de você. Nós somos ovelhas do seu rebanho e somos bem protegidos e cuidados pelo Senhor. Tudo é dEle, tudo é para a glória dEle. No nome de Jesus. Você que nos visita, fique tranquilo, por favor, não se constranja. Isso é uma prática que temos como igreja, à luz da palavra de Deus, mas você não tem a obrigação de participar, só se você quiser. Fique muito tranquilo, nós queremos celebrar com alegria ao Senhor neste momento também. Você pode fechar os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta linda noite que o Senhor nos reservou, que o Senhor preparou para celebrarmos o Teu nome como corpo, família, igreja, povo do Senhor. E sim, Senhor, nos alegrando por cada irmão e irmã que vamos receber aqui, mas também, Senhor, pela obra de Jesus em nossos corações. Como é lindo, Senhor, ver que o Senhor é vivo, real, verdadeiro, e o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda opera graciosamente a salvação. Nós somos testemunhas disso aqui e queremos celebrar o Teu nome por isso e tudo mais que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. A Ti somente
seja o louvor, seja a glória para todos sempre. E a igreja diz: amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor. Posso ouvir o seu rugir daqui, e em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Já posso ouvir o seu rugir daqui, e em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Nós te adoramos, Jesus. Santo é teu nome, ó Deus. Ele é o nosso rei, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor
nos ama incondicionalmente, ó Deus. O Senhor está do nosso lado, nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento de adoração a Ti, Jesus, pelo prazer de poder te adorar, pelo prazer de poder te louvar, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós não temos palavras para engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Seja exaltado e adorado, Senhor, o único digno de adoração, o único digno de todo o nosso louvor, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por Sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas,
olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Tu se entregaste pelas nossas vidas, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Santo tu és, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado hoje e para todo sempre. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos do Céu de Louvor, por nos inspirar esse tempo de louvor e adoração. Que Deus continue abençoando, queridos. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Mais uma vez nós saudamos a todos, sejam bem-vindos aqui nessa noite tão especial. É especial porque a presença do Senhor está aqui entre nós, amém, queridos? Tudo que importa é a presença do Senhor. Queridos, eu quero chamar este momento, nós vamos à palavra do nosso Deus, e chamo você para abrir sua Bíblia, por favor. Abra comigo em Mateus, no capítulo 2, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre o Rei chegou. Nós iremos projetar o texto sagrado, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. E nessa noite nós iremos falar sobre o Rei que entrou em nossa realidade. É o tema dessa noite que eu quero meditar com os irmãos através da palavra do nosso Deus. E vamos ao texto sagrado, queridos. Nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Vamos à leitura do texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Só um minutinho, irmãos, projeta por gentileza aí o texto, irmãos, conforme o combinado. Obrigado, queridos. Mateus capítulo 2, vamos iniciar novamente, irmãos? Maravilhas. Obrigado, queridos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-lhes a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para que não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Oremos ao Senhor, querido. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e Te louvamos por ter a Tua palavra, Senhor, traduzida em nossa língua, Senhor. Mas nós oramos, Senhor, nos dê agora entendimento, revelação. Oramos que o Teu Santo Espírito, Senhor, abra nosso entendimento,
e nos traga compreensão, Pai, conforme a Tua palavra. Precisamos, ó Pai, ouvir do Senhor, necessitamos do Teu toque nessa noite. Oramos, Espírito Santo de Deus, toma nossa mente cativa ao Senhor. Oramos que o Senhor venha remover toda e qualquer distração, e aquieta nosso coração para ouvirmos atentamente a Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos, pedindo, mas também oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de destacar aqui, nessa passagem, algo muito claro que houve há mais de 2000 anos atrás, um mover dos céus aqui na terra, um grande movimento. Isso podemos logo afirmar que a presença de Jesus, ela sempre vai gerar um movimento. Vai despertar pessoas de longe, vai despertar pessoas de perto. Nós temos aqui pessoas que moram longe, outras moram próximos. E neste texto, nos traz também a atitude de pessoas que vieram de longe, como os magos que vieram do Oriente, e também a atitude daqueles que estavam perto, a 10 quilômetros, onde a casa estava Jesus, com Maria e com José. É interessante observarmos isso, queridos, os movimentos que acontecem quando Jesus está presente. Os movimentos que testificam a presença dele é algo que nos chama bastante atenção. Quando olhamos, por exemplo, a atitude destes homens, que eram os magos do Oriente, é interessante entendermos, irmãos, essa expressão do Oriente pode se referir a dois lugares, possivelmente daquela época, ou Babilônia ou Pérsia. Tanto Babilônia ou Pérsia, atualmente, onde se localizam estes lugares dos tempos antigos? Se localizam uma cidade em Iraque e outra em Irã. A verdade é que nós sabemos poucas informações sobre esses magos. Mas, apesar da compreensão logo sugerir que tratava-se de pessoas que faziam magias, isso não tem nada a ver o seu sentido. Eram magos, mas o sentido dizer que tratava-se mais exatamente de cientistas, astrólogos, aqueles que realmente pesquisavam, eram cientistas da época. É interessante notarmos o empenho dessas pessoas que vieram numa comitiva muito grande, uma caravana. E também podemos deduzir que pelo fato de dar 3 presentes ao menino Jesus, dá-se a ideia também de pensar que se referia a 3 magos. Não, era uma caravana. A presença de Jesus causou um movimento muito grande naqueles dias, porque vieram pessoas lá do Oriente, de tão longe, para ver o rei dos judeus, o rei dos reis. Eram gentios, não eram judeus, e vieram com uma fome espiritual, e vieram não para tirar uma selfie com o menino Jesus, não para tirar uma foto, mas vieram para adorá-lo. Houve um movimento, um alvoroço na cidade, que parou tanto a cidade, também chamou-se a atenção até mesmo do rei Herodes. A primeira coisa que podemos afirmar, queridos, que a presença de Jesus, ela causa movimentos. O rei que entrou em nossa história foi através de movimentos, de paralisar uma cidade. Assim podemos olhar também o evangelho que foi se expandindo. Quando olhamos, por exemplo, o livro de Atos, onde o evangelho impactou tantos lugares, a palavra do Senhor foi causando movimento, os testemunhos a respeito do nome de Jesus foi se propagando cada vez mais, e cremos que até hoje, onde a presença de Jesus se move, onde está a presença do Senhor Jesus, também causa-se movimento com propósito. E olhamos para o empenho desses homens, irmãos, que viajaram longe, e tratava-se de uma viagem que era um percurso aproximadamente de 1.600 quilômetros. Isso pode-se dizer que dá em 2 dias de carros para alguns hoje, mas na época foram a pé, era uma comitiva.
e não sabemos exatamente o percurso que eles vieram. Vieram certamente por um percurso mais seguro, comerciante. Ou seja, deduz que eles levaram um tempo aproximadamente de 6 meses, 4 a 6 meses para chegar a Jerusalém. O empenho, o anseio do coração destes homens, por conhecer a verdade, por saber exatamente onde essa luz vai nos guiar, eles estavam decididos a conhecê-lo. A presença de Jesus, irmãos, ela não somente gera movimentos, mas ela também provoca reações. É exatamente isso que nós podemos olhar através de 3 pessoas aqui, ou de 3 grupos que representam também muitas pessoas no nosso dia. 3. Primeiramente, percebemos a atitude de Herodes, que no versículo 3 vai dizer que ele ficou alarmado, ou ficou perturbado. É a atitude de um homem que estava totalmente preocupado, com medo de perder o controle, porque até então ele se classificava como o único rei, e de repente chegam pessoas de autoridade de outras nações do Oriente, dizendo: onde está o rei? Pois desejamos adorá-lo. Onde está o rei? Nós queremos adorar este rei. Sem dúvida ele se sentiu ameaçado. A atitude deste homem, que até então era também um homem perverso, porque Herodes, há registros, há relatos, irmãos, que tratava-se de um homem perverso, que estava disposto a fazer o que fosse possível para cumprir as suas próprias vontades. A história relata que Herodes era tão cruel ao ponto que mandou assassinar a própria esposa e os 2 irmãos dela. Por qual motivo? Suspeita de traição. Casou-se pelo menos 9 vezes, com o propósito de ter aliança política e também para fazer os seus caprichos. E agora este homem está diante de uma grande verdade: nasceu o rei chegou. E é interessante que ele recorre a quem? Recorre a pessoas que poderiam dar a ele pelo menos uma palavra de conhecimento, e assim fizeram. É o segundo grupo que nós olhamos para eles e percebemos também a atitude dos sacerdotes. Os sacerdotes interpretaram com exatidão o que significava aquele sinal, aquela luz. Eles exatamente até mencionaram a referência bíblica. Eles citaram de cor Miqueias capítulo 5, versículo 2. Eles citaram exatamente o que estava acontecendo, o cumprimento de uma grande profecia. No entanto, estes homens que apontaram o caminho para o Salvador, rejeitaram a própria salvação. Em outras palavras, agiram com indiferença. Os sacerdotes agiram com indiferença, mesmo eles apontando o caminho, mas não se dobraram diante do Senhor. Eles não buscaram adorar ao Senhor, muito menos se curvaram diante dele. Se por outro lado, quando olhamos para a distância geográfica de homens que eram gentios, que vieram de longe para adorar ao rei, agora aqueles que diziam conhecer as Escrituras, e até mesmo com exatidão fazer leitura bíblica, ou a leitura de uma profecia que estava se cumprindo, e mais, o menino Jesus estava aproximadamente a 10 quilômetros longe deles, 10 quilômetros pertinho, e não foram para adorá-lo, não foram para reverenciá-lo. Me chama bastante atenção, irmãos, quando eu vejo muitas pessoas com tanto empenho para buscar a Deus, buscar ao Senhor Jesus. Por outro lado, irmãos, dói o coração da gente de ver pessoas que têm tanta condição, tanta disponibilidade, mas não buscam a Deus. Sabe uma coisa, irmãos, pela manhã falávamos sobre isso. Eu falo com muito temor para o seu coração essa palavra, porque antes ela precisa confrontar o meu coração. Uma coisa é nós darmos desculpas, ou realmente termos justificativas, mas será, irmãos, que pelo fato de ficarmos engessados, ou talvez acomodados em nossa
espiritualidade, que talvez passa-se ano e está findando mais um ano, e quanto avançamos na fé neste ano? O que explicaria isso? Será que realmente nós estamos tão ocupados demais e temos muitas justificativas? Ou o nome disso se chama indiferença? Por que não leio a Bíblia? Sou indiferente. Por que não buscar mais a Deus? A indiferença. Será que o nome disso não é indiferença, irmãos? Porque uma coisa é nós termos justificativas, e nós temos que aprender a reorganizar nosso tempo, não abrir mão daquilo que edifica a nossa fé. Mas se nós, como cristão, como família na fé, como igreja, e tivermos exatamente citar versículos, leituras da palavra, como os sacerdotes assim fizeram, com exatidão, mas ser indiferente de não adorar a Jesus, de não buscá-lo, estava tão próximo, tão acessível, e por que não adorou? Indiferença. Ontem me chamou bastante atenção, nós estávamos vindo para um ensaio, acompanhar um ensaio aqui do pessoal, por sinal muito dedicado, é imenso o trabalho, e estava aquela chuva tão abençoada, e logo vi a cena de 2 irmãos, com guarda-chuva, vindo para o ensaio. Eu vi, me impactou na hora, estava junto com a Preciosa, e falei assim, olha que atitude, quem quer realmente não dá desculpa, falei isso na hora. Demos a volta no quarteirão, porque era contramão, e demos carona para eles, e falei assim, gente, vocês são demais, é isso, continue assim, dedicados, a vida de vocês com Deus. Aí, irmãos, eu preciso falar, por outro lado, quando realmente alguém quer compromisso com o Senhor, não importa se está chovendo, vai de guarda-chuva, não importa a distância, se for necessário, vai a pé mesmo, porque eles não moram perto, vieram a pé. Mas eu penso, irmãos, a diferença aqui é que muitas vezes nós temos condições, mas o comodismo fala mais alto. Temos condições de estarmos aqui e chegarmos até mais cedo para orar para o culto, e muitas vezes, irmãos, temos condições e não vemos no culto, e quando viemos, às vezes chegamos atrasados ainda. Será que o nome disso não é indiferença com as coisas de Deus, queridos? Ao perceber que pessoas pagam preço maior, ou pagam preço que for para buscar a presença de Deus, para estar no ambiente onde Deus é adorado, e muitas vezes nós temos muito mais disponibilidade, e o nome disso que chama, irmãos, eu preocupo se o nome disso for de indiferença, porque isso é uma coisa terrível na vida de um cristão, quando ele é indiferente com as próprias coisas de Deus, quando realmente ele não se importa. Irmãos, me faz considerar algumas coisas aqui, e me permita com muito amor, eu amo essa igreja e por amor eu preciso compartilhar o que toca meu coração. Sabe, irmãos, tem pessoas que dedicam tanto, quando nós olhamos a vida se doando, não importa a distância, são compromissados, estão nos cultos, estão servindo ao Senhor, são pontuais, e são pessoas que amam a Jesus, amam ser fiéis ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, são tão fiéis a Deus, que muitas delas não recebem o que nós recebemos, mas são fiéis nos dízimos. Não recebem o que nós recebemos, mas são fiéis na oferta, porque querem abençoar os missionários, entender a importância disso. E o que Deus tem nos concedido, irmãos meus, será que o nome disso é indiferença, de não estarmos consagrando tudo a nossa vida para a glória do Senhor? Será que o nome é indiferença, por sabermos o conhecimento, até mesmo temos um conhecimento da palavra do Senhor, mas não adorar a Jesus com a nossa vida? A presença de Jesus provoca as reações, irmãos, e a atitude dos magos, interessante, que eles vieram somente de um propósito. Eles vieram para adorar ao rei, eles viajaram longe, porque de fato queriam encontrar o Salvador, eles queriam adorar a Jesus. Sabe que uma coisa que eu aprendo, irmãos, quem busca encontra, e quem adora recebe direção. Eles receberam uma direção clara, porque eles queriam saber onde está o menino, o rei. Eles foram orientados pelos sacerdotes, pela palavra, e assim eles continuaram seguindo a luz. Interessante, irmãos, a palavra do Senhor nos diz sobre isso, quem busca encontra, e quem realmente adora o Senhor de todo o seu coração, recebe direção, não ficará perdido. Ouse adorar ao Senhor, antes de tomar decisões.
Ah, eu estou sentindo perdido para tomar uma decisão. Adore ao Senhor, dedique um tempo de adoração primeiro, ouse adorar o Senhor primeiramente, pois quem adora o Senhor de todo o seu coração recebe direção, queridos. Flui clareza, flui logo uma compreensão que você logo se dá conta, isso não vem de mim, foi o Senhor que está me mostrando a direção. Pois todos aqueles que o adoram o Senhor, jamais ficarão perdidos, amém, queridos? Quem adora o Senhor jamais ficará confuso, confundido e ficará perdido. O Senhor mostra o caminho, como mostrou para estes homens. A presença do Senhor Jesus não somente provoca movimentos, reações, mas o que me marca olhar neste texto, irmãos, que a presença de Jesus muda o ambiente. A presença de Jesus muda, e como muda o ambiente? Podemos destacar aqui tantas passagens bíblicas, mas antes de citar algumas, vale olharmos, irmãos, para essa casa onde o menino Jesus estava hospedado. Atenção, ele não estava mais hospedado. Quando olhamos na palavra do Senhor, queridos, ele já estava numa casa, conforme diz no versículo 10, aliás, o versículo 11, vai dizer que Jesus, ele estava hospedado numa casa. É interessante quando olhamos para este versículo, queridos, porque aquela casa se tornou agora um altar de adoração. Não era mais como se fosse uma tradução mais clara hoje, um estábulo, onde Jesus nasceu. Agora está numa casa, casa de quem? Não sabemos, só sabemos que essa casa mudou completamente o ambiente, pela presença de Jesus, tornou-se um lugar de adoração. Os magos foram até lá para adorá-lo, também no estábulo, lembrando que até mesmo os pastores foram lá adorar a Jesus, tiveram uma visão de um coral de anjos, adorando e celebrando a Jesus. O que nos ensina, irmãos, que a presença do Senhor Jesus, ela promove movimentos, ela gera reação em nós, mas certamente a presença de Jesus muda o ambiente. Quando nós olhamos para o Evangelho e tanto registra a palavra do Senhor, é fácil de perceber que onde Jesus passou, o ambiente mudou. Foi na casa de Lázaro, o ambiente ficou totalmente diferente lá. Ele foi na casa de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, mas quando ele saiu de lá, a casa não foi mais a mesma. Mudou-se o ambiente. Se tratava-se de um homem perdido, um homem oportunista, tornou-se agora um homem quebrantado, humilde e também generoso. A presença de Jesus, irmãos, ela continua hoje, mudando o ambiente. Se Cristo habita em nós, ou seja, onde eu e você estivermos, o ambiente precisa refletir Cristo. Agora, quantas pessoas que professam a fé em Jesus, e nosso dia a dia nós estamos ocupando boa parte da cidade, seja nas escolas, seja no trabalho, seja nas ruas. Agora eu penso, irmãos, onde cada cristão que se manifestar o reino de Deus, como será a nossa cidade? Como há de impactar a nossa cidade, queridos? Se cada cristão se permitir ser uma expressão de Jesus, exata a expressão dele, eu imagino o ambiente do nosso trabalho, o ambiente nas escolas, o ambiente nas ruas, e mais o ambiente em nossa casa. O ambiente, irmãos, muda quando Jesus está presente. Conversão genuína, queridos, é aquela que vai refletir no ambiente. O ambiente muda, a nossa maneira, o nosso estilo de vida muda. Não é do dia para a noite, é verdade, mas é uma obra constante de santificação da obra de Cristo em nós. Mas é diferente, o ambiente é outro, muda-se o ambiente. Se a casa era barulhenta, logo agora é uma casa de adoração. Se havia discórdia, mas agora tem muito mais sensatez, tem muito mais sabedoria, muito mais paciência para tratar com os conflitos. Muda, irmãos, o ambiente quando Jesus está presente. E nós temos que lembrar disso ao chegar em casa, queridos. Temos que lembrar disso,
que Jesus, Ele muda o ambiente. E nós não devemos limitar a presença de Jesus somente neste lugar, muito menos uma vez por semana. Temos que lembrar que Jesus deseja se manifestar em nossa casa. Você crê nisso? Jesus deseja manifestar onde você colocar a planta dos seus pés, de ser um sinal visível. Ali há paz, ali há uma paz que está transbordando, há uma paz que testifica, Jesus está presente na vida daquela pessoa. Jesus, Ele está presente, de fato, irmão. Jesus, Ele muda o ambiente, e precisamos afirmar essa verdade, que Deus não precisa de um ambiente perfeito para agir, não precisa de um ambiente perfeito para agir. Na verdade, irmãos, o Senhor, Ele faz do caos uma matéria-prima para transformar em beleza. Ele usa lugares críticos para transformar em testemunho do poder dEle. Jesus, Ele continua mudando o ambiente, irmãos. A questão é a nossa casa, a nossa vida, o ambiente, nosso trabalho está diferente. Quando chegamos onde, qualquer lugar, podemos afirmar que ali há uma diferença. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente, irmãos, porque muda o ambiente quando um crente cheio do Espírito Santo de Deus chega. Onde um crente cheio do Espírito Santo chega, muda, irmãos. Provérbios vai dizer que melhor é comer pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma mesa farta de carnes onde há contendas. Melhor é ter paz, melhor é desfrutar de um ambiente. É claro, louvado seja Deus o que tiver em nossa mesa, irmãos, mas de nada adianta se não tiver em paz. Que ambiente é este, irmãos? Como conviver num ambiente em que pessoas não se conversam? Nós vamos reunir daqui uns dias uma festa linda de Natal, não é? É a paz, é a alegria. E eu penso se encontrar com aquele parente que talvez não tenha muita simpatia. Encontrar aquele parente chato. Ou aquela pessoa que está evitando há muito tempo, aí finalmente vai ter que encontrar, vai ter que sentar naquela mesona bonita lá, está lá o peru assado, está lá a carne, tudo assado. Aí, não conversa, quer distância, quer ficar distante, quer ficar longe. Ah, irmão, que adianta? O banquete deixa, aí tem um constrangimento, não consegue olhar nos olhos, não consegue... Como viver bem, irmãos, em um ambiente deste? A questão é quem vai ter iniciativa para romper isso? Sabe quem? Quem está mais perto de Jesus. Quem deve romper uma inimizade é quem está mais perto de Jesus. Irmão, se já é totalmente insuportável conviver num ambiente em que pessoas não se dão ou que não conversam, eu penso entre nós como igreja. Se tiver irmãos que evitam o outro, eu fico pensando assim, misericórdia. Que Espírito está movendo aí, hein? Porque o Espírito do Senhor nos move, encoraja a ter alegria, a quebrantamento, a ter união, a ter comunhão. Este é o Espírito de Jesus. Agora, por outro lado, evitar, anular, ou maldizer, evitar, passar de largo, ser indiferente. Eu pergunto, que Espírito é esse que está movendo? Isso não aconteceu aqui, irmãos, mas eu tive conhecimento há um tempo atrás, ainda eu estava nessa igreja também, congregando, mas eu lembro de duas famílias que muitos se evitavam, se um estava num lado, ela era para o outro, e eu logo comecei a perceber aquilo, e a pergunta foi, até quando vai continuar assim? Vocês acham que vocês estão declarando que vão para o mesmo céu, e como vai ser lá? Vocês estão declarando a paz de Cristo, que Jesus é o Senhor de suas vidas, mas como vocês vão lidar com isso agora? Teve que quebrantar, irmãos, alguém tem que quebrantar isso, porque a presença de Jesus muda o ambiente. Se o ambiente está pesado, é porque Jesus não está liderando, não está movendo, ou não tem autoridade dele lá, ou não está se permitindo a autoridade dele. Como conviver? Que ambiente é este, irmãos?
A presença de Jesus no ambiente pode estar em conflito, mas a presença de Jesus, quando chega, a paz, a reconciliação, há abraços, há lágrimas, há arrependimento, há confissão, há reconciliação. É isso, irmãos. Não importa o ambiente, mas quando Jesus chega, não é a mesma coisa, queridos. Não é a mesma coisa. Amém, queridos? A presença de Jesus muda o ambiente. E nessa noite, com muita alegria, nós recebemos irmãos e irmãs para caminharmos juntos como família na fé, mas tenho certeza que cada dia eles vão viver um ambiente novo na presença de Jesus, um ambiente da presença do Senhor, porque é algo que queima aqui no seu coração, que transborda onde você estiver, que nos ensina, irmãos, a palavra do Senhor, essas três coisas, que Deus, o Deus do Natal, Ele entra na nossa realidade, e Ele entrou em nossa realidade, Ele provoca movimentos, reações, e transforma todo o ambiente, mas devemos sacar, queridos, que quando Cristo é gerado em nós, tudo ao redor muda. Quando Cristo é gerado em nós, tudo ao redor muda. É interessante, irmãos, que o Senhor, Ele começa a abrir os nossos olhos. Agora eu posso ver. Acabamos de cantar essa canção há pouco, irmãos, que linda essa canção. Agora eu posso ver. É isso, irmãos, Jesus, Ele abre os nossos olhos, ao ponto que você logo vai afirmar uma coisa: meu Deus, essa pessoa está muito diferente agora. Aí outras vão até discordar, mas não está diferente, é você que está diferente. De fato, irmãos, quando o Senhor abre os nossos olhos, até a nossa percepção muda, nosso olhar muda, as nossas conclusões são outras. O Senhor muda a nossa vida, irmãos. É interessante, você passa a olhar para as pessoas diferentes e acha que tudo está mudando, mas quando o Senhor muda o nosso coração, muda o nosso olhar, queridos, nosso viver também testifica que algo está acontecendo conosco. E o que está acontecendo? O encontro com Jesus. Foi Jesus que veio, o Rei que entrou na minha história, o Rei que entrou e mudou a minha realidade. Este Rei continua mudando a realidade de famílias, queridos. Este Rei continua mudando o curso da história de muitas famílias. Continua mudando o curso da história. O Rei chegou, queridos, e mudou, e veio com o propósito de mudar a nossa realidade. E eu preciso dizer para a gente concluir, queridos, quem se rende a Jesus descobre um Natal que nunca termina. Que nunca termina, queridos. Queridos, o propósito de celebrarmos o Natal, nós temos que lembrar não somente o dia 25, porque aqueles têm uma concepção de pensar somente no Natal como um feriado que almeja tanto. Aí chegou o dia 26, pronto, irmãos, cai na rotina, ou fica ali lamentando, misericórdia, porque eu comi demais ontem. Aí vai na balança e briga com a balança, mas essa balança está errada, hein? Que coisa. Aí começa, irmãos, não é nada disso. Se for um Natal só um feriado, o dia seguinte você vai sentir um vazio de novo. Se realmente rendermos a Jesus, irmãos, nós vamos descobrir um Natal que nunca termina. É algo que você deseja mais e mais, é a presença dEle que se move, que está nos inspirando a viver a cada dia. É algo, irmão, que flui conforme Jesus, Ele disse que nosso interior flui rios de águas vivas. Ele nos traz uma compreensão que nos capacita, irmãos, a superarmos as piores dores dessa vida. Jesus, Ele traz compreensão que nos consola. Sabe uma coisa que Jesus trabalha em nossa vida, irmãos meus? Através de uma compreensão. Quantas vezes deparamos no sofrimento e de repente você tira o foco daquela dor e passa a ser grato a Jesus por tê-lo na sua vida. E você considera o seguinte: isso está difícil, essa dor, essa angústia, o coração está apertado, mas eu tenho Jesus. Agora, o que será daquelas pessoas que não têm um consolador?
O que será de uma pessoa que não tem um Consolador, que não tem um Espírito Santo, que não tem um lugar para buscar refúgio, que não tem a presença de Jesus? Olha a compreensão, irmãos meus, nunca termina, queridos. Pode terminar aquela euforia toda, mas uma alegria, de um contentamento, de uma certeza que você pertence a Jesus, isso não acaba. Isso te sustenta, independente das fases da vida, independente das estações da nossa vida, queridos. O Senhor nos traz uma compreensão que nos consola, que nos fortalece, que nos traz força, nos ajuda. Se nós tropeçamos e pecamos, mesmo que sentimos tão ingratos ao Senhor por ter pecado contra o conhecimento, e somos tentados a abandonar tudo por não sentir mais digno do perdão, do amor do Senhor, mesmo assim, a graça do Senhor invade o nosso coração, e nos traz uma compreensão que o amor dEle e a graça dEle é maior que os nossos pecados. Um senso absurdo do amor de Deus nos comove, e eu pergunto, como não se render a Jesus? Como não se render a Ele, queridos? Como não se render a Ele e declarar: Jesus, governa a minha vida, governa a minha casa, Jesus. Nós teremos testemunhos aqui de vidas que estarão no batismo por jurisdição, pessoas que virão conosco dizendo: agora é comigo a minha fé, não há mais os meus pais. Adolescentes assumindo uma convicção na sua fé, dizendo: é comigo agora, eu assumo um compromisso, uma aliança com Jesus. Mas sabe de uma coisa, queridos irmãos, é isso, quando se rendemos a Jesus, a nossa vida só passa a ter sentido na presença dEle, só passa a ter sentido na presença de Jesus. Por isso que para nós o Natal não é o dia 25, Natal nós celebramos o anúncio do Salvador, que é Cristo, e que o amor dEle tem nos alcançado, a graça dEle nos alcançou. Eu tenho certeza que essa obra do Senhor deseja também alcançar a sua vida hoje. Você crê nisso? Eu quero chamá-lo de pé neste momento, por favor, queridos. Nós vamos orar ao Senhor. Quero chamar você a fechar os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração como um sinal de entrega, dizendo: Jesus, aqui é a minha vida na tua presença. Jesus, entrego a ti a minha vida. No teu altar entrego o meu coração. Declaro que tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, eu assumo uma aliança de servir ao Senhor, eu e minha casa, de servir todos os dias da minha vida. Declara, Jesus, querido, você deseja que o ambiente venha a mudar, um ambiente primeiramente interno. O que está perturbando seu coração? Alguma área em que Cristo não reina? Permita Ele reinar. Alguma coisa está perturbando o seu coração? Permita Jesus reinar. Declare: Jesus reina. Reina, Jesus. Reina. Reina o Senhor na minha casa. Que áreas em que você não tem entregado o controle a Jesus, ao Rei? Permita que o Rei entre na sua realidade. Toma uma decisão nessa noite de ir embora, voltar para sua casa com o Rei no seu coração. Você pode sair nessa noite, querido. Você pode ir para sua casa com o Rei no seu coração, e vai mudar a sua realidade. Não limite em bênçãos. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Eu estou me referindo de uma paz que excede todo entendimento. Jesus, Ele muda o ambiente, Ele muda a nossa realidade. Ele muda nossos caminhos, queridos. Ele muda os nossos planos. Meu coração se converteu à vontade do Senhor, e assim desejo todos os dias se converter aos planos dEle. Jesus mudou a minha realidade. Ele entrou na minha realidade. E eu creio que Jesus entrou na sua realidade. E nessa noite, você que deseja entregar e se render a Jesus,
Abra seu coração, ele declare essa oração: Jesus, reine na minha casa, reine na minha vida, Senhor. Reina, Senhor, na minha casa. Muda, Senhor, a realidade da minha vida. Reina, Senhor. Da sua maneira, você pode orar, que o Senhor está te ouvindo. Da sua maneira, você abre o seu coração, o Senhor te ouve. Oh, Jesus, bondoso é o Senhor, grande e digno de louvor e adoração. Te bendizemos, adoramos o teu santo nome, Jesus. O Senhor muda a realidade. O Senhor muda a realidade de um casamento. O Senhor muda a realidade dos pais para com os filhos. O Senhor muda a realidade até mesmo nas escolas. Senhor, nós oramos para que a nossa cidade seja visitada por um movimento glorioso do Teu Santo Espírito, através dos Teus filhos, Senhor. Oramos que onde colocar as plantas dos pés, que o ambiente venha a ser mudado, transformado, que a paz reina, Senhor, em nome de Jesus. Que onde houver, Senhor, inimizades que venham cair por terra, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para mudar o ambiente. O Senhor é poderoso, Senhor, para mudar. Nós oramos, Senhor, entregamos nossas vidas diante do Teu altar. Entregamos ao Senhor e declaramos: governa hoje, governe amanhã e governe todos os dias de nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Você pode louvar o Senhor Jesus com as suas palmas, glorificar o nome dEle. Aleluia, glórias a Deus. Quero pedir para os irmãos tomar o assento, por gentileza. Enquanto isso, os presbíteros vão vindo aqui, por gentileza. Pastor, por gentileza. Aos nossos irmãos que serão recebidos por batismos, aqueles que não foram lá no fundo, por favor, compareçam lá. Você que será recebido tanto por jurisdição. Depois nós teremos um momento dos filhos, no final das crianças, tá bom? Nossos irmãos da Rede Kids estão liberando as crianças. Então, papais, fique atento aí com seus filhos, tá bom? Para eles também estarem aqui vivenciando este momento. E também a nossa equipe Kids, para estar aqui juntos. Quero pedir para você estar se posicionando aqui já, irmãos. Vamos lá? Vão se posicionando aí, por favor. Queridos, receberemos nessa noite vidas passaram por um curso, como nós assim fazemos. Mas eu quero aqui destacar uma coisa importante, irmãos, que essa obra é obra do Espírito Santo através da igreja. Amém, queridos? Não é o nome de uma pessoa em destaque aqui, por favor, não dê ênfase a uma liderança ou algumas lideranças, não. Existe um corpo aqui em movimento no reino, queridos. Existe um movimento do reino nessa igreja. E muitas dessas vidas foram alcançadas através do seu testemunho, através das suas vidas. Então, quando nós chamarmos aqui, entrarão por esse corredor, eu quero chamar você para louvar a Deus com alegria, porque nós cremos e sabemos que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós vamos expressar com uma alegria, porque são redimidos pelo sangue de Jesus. Nós daremos toda a glória a Jesus, porque o Salvador salvou mais um, incontáveis. O Salvador está fazendo sua obra neste lugar, amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, para as entradas. Quero chamar aqui os seguintes nomes para a profissão de fé, a começar pelo Davi Azaf da Silva Coelho.
Chamo também os irmãos Eduardo Fidelix Souza Mudinute e o Gabriel Fidelix Souza Mudinute. Pode entrar também o Isaac Hernandes Olímpio. Chamo também João Emanuel Oliveira Cavani. E também o Murilo Margornar. Agora os irmãos para batismo e profissão de fé. Quero chamar aqui a começar pela Bruna Costa Vasconcelos. Por favor, Daniel Barbosa Gomes Ferreira. Convido a Fabiana Lopes Rosa, junto com a Ana Júlia Rosa Rodrigues. Por favor, Fernanda Silva Arrigo. Chamo a família Ivaniele Pinto, Mateus Barbeiro e Pedro Barbeiro. Convido também João Antônio Silva Ribeiro. A Mariana Priscila Gonçalves Hidalgo. A Nathaíse Daniela Rafael Sampaio. Convido também o Nivaldo Pazinato. Por favor, Paulo Henrique Miranda e Ingrid Prainha de Medeiros. As palmas é assim agora, ó. Assim, ó, assim, ó. Isso. Glória a Deus. Nossos irmãos surdos, entregando a vida a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Nós convidamos também a Rafaela Fernanda dos Santos. Também o Robson Renan de Souza. Convido a Simone Aprígio Zandomenig. É isso? Ô, glória. A Thaís de Matos Pires. E por último, batismo e profissão de fé, o casal Wanda Jukoski Pinto e Irineu Pinto. Agora, por jurisdição, irmãos que vêm de outras denominações, convido a Fernanda Paiva Dias. Também a Franciele da Silva Pereira. Quero chamar aqui a família. O João Luiz da Silva Cavani, junto com a esposa Gesislaine Cristina de Oliveira Cavani e os filhos Davi e Maria Clara. Convido a Isabel de Fátima Ferreira. Também a nossa irmã Georgina Pereira Vidal Leite. Anima aí, gente. Tem gente para chegar. Glória. Também quero convidar o Luiz Carlos Moura.
Convido o Luiz Fernando Silva Rigo com a Letícia da Silva Nascimento. Também a Márcia Alves Mariano Galera. Por favor, Maria Lídia de Oliveira Aguirra. A Sônia Aparecida de Oliveira. Convido o casal Suelen Cristina da Silva e Cristiano Pereira Nunes. E por fim, por jurisdição, nossa irmã Terezinha Cristina Caldonazo Nardoni. Aleluia, glórias a Deus. Igreja, você pode celebrar Jesus mais forte com suas palmas, glorificar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, eu quero me dirigir aqui, primeiramente a estes pré-adolescentes, adolescentes, que estão assumindo a fé a partir de então. Eles foram apresentados pelos pais, com o entendimento na palavra que os pais têm este compromisso, o dever de apresentar os seus filhos também ao batismo, como um sinal da inclusão da nova aliança, a qual os filhos também fazem parte. E assim, esses filhos, muito bem, foram instruídos pelos pais, fizeram. Agora chegou o momento que não será necessário batizar novamente, mas sim, eles poderão tomar a decisão e dizer: agora, pai, mãe, é comigo a minha decisão de servir a Jesus. Eu quero me dirigir a vocês aqui, quero pedir também para que os pais possam aproximar aqui, por gentileza, porque eu quero que os pais em seguida possam já abraçá-los também, por gentileza, né? Eu quero louvar a Deus, temos aqui essas vidas tão queridas, o Murilo, o João, o Manuel, o Isaac e o Davi, o Gabriel e o Eduardo. Essas vidas que estão decididas, dizem assim: agora é comigo a minha decisão de seguir a Jesus. Não, eu quero me referir a vocês, filhos amados. Queremos, como igreja, dirigir a vocês umas palavras, umas perguntas tão importantes para vocês. Sei que vocês foram instruídos pelos seus pais. Davi, quero me referir a você, filho, diretamente agora como um pai. Até aqui, como eu tive uma conversa com você hoje, esse filhão, você entende esse momento, o que vai acontecer hoje, que você vai estar dizendo: pai, agora é comigo, a minha decisão é servir a Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, e você declarou que sim. Então é o momento agora de refletir isso diante da igreja, e assim também a todos vocês, queridos, em nome de Jesus. Eu quero perguntar a vocês: vocês reconhecem que aquilo que seus pais fizeram por vocês quando crianças, verdadeiro agora? Sim, vocês reconhecem. Vocês decidem andar com Jesus, buscarem um crescimento espiritual por sua própria vontade a partir de agora. Vocês se comprometem a andar no temor do Senhor Jesus todos os dias de suas vidas. Amém? E nós, como igreja, abençoamos para que a decisão que vocês tomaram, e também como pais, abençoamos para que os planos de Deus prosperem sobre a vida de vocês. Nós abençoamos para que vocês sejam como flechas, que vocês vão mais longe do que o Senhor tem nos levado como pais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero pedir à igreja, estender as mãos, e sendo as suas mãos, por favor, nós vamos em oração. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Pai, a decisão tão importante dos filhos, dizendo: agora é comigo, Pai, agora é comigo, mãe, a decisão de andar na presença de Jesus. Senhor, nós abençoamos para que os teus planos prosperem sobre a vida deles, que eles sejam frutíferos, Senhor, em todos os seus caminhos. Nós o abençoamos como flecha nas tuas mãos, Senhor, que eles serão direcionados a seguir o alvo, que a sua vontade é de prosperá-lo em todos os caminhos conforme a tua vontade. Pai, nós o abençoamos, declaramos abençoados Eduardo, Gabriel, Davi,
Isaac, João Emanuel, Murilo, declaramos abençoados, bendito do Senhor sejam nesta terra, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Louva a Jesus, irmãos, com a salva de palmas. Glórias a Deus. Eu quero me dirigir agora aos nossos irmãos que serão recebidos por batismos. Olhando para vocês, queridos, é uma alegria muito grande de ver o crescimento de vocês. Alguns já há um tempo caminhando na fé, outros chegando agora, mas diante do conselho, nós aqui já identificamos que estão bem convictos, decididos em sua fé, e nós queremos ressaltar diante da igreja as decisões que vocês tomaram, e eu gostaria de publicassem a fé de vocês. Vocês reconhecem diante de Deus Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas? Sim, vocês declaram. Vocês renunciam à vida anterior com suas práticas para andar na obediência da palavra do Senhor? Sim, vocês renunciam. Vocês rompem com toda associação com práticas místicas, supersticiosas, religiosas que não agradam a Deus? Sim. Eu quero me dirigir também a essas perguntas. Também aos nossos irmãos queridos. Eu peço licença aqui para a igreja. Irmãos queridos, eu peço licença aqui para a igreja. Eu quero me referir a vocês também, queridos, a pergunta aos nossos irmãos que estão chegando também para somar conosco. Irmãos estes que já têm uma caminhada na fé, que foram bênção onde congregaram e continuarão sendo bênção aqui conosco, como nós desejamos ser bênção na vida de vocês. Então essa pergunta é diretamente para vocês, queridos, e também para os irmãos que serão recebidos por batismo. Vocês se comprometem em servir com excelência o nome de Jesus através dessa igreja? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a nossa única infalível regra de fé e prática? Sim. Vocês recebem a doutrina dessa igreja como verdadeiras e bíblicas, se esforçando para praticá-las e defendê-las? Sim. Vocês submetem as autoridades dessa igreja como instrumento de Deus para encorajar, consolar, disciplinar sua vida, te ajudando no processo da vida cristã? Sim. Vocês se comprometem em sustentar essa igreja moral, espiritual e financeiramente? Sim. Vocês afirmam que buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo e fazer discípulos é também a visão da sua vida ministerial nessa igreja? Sim. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez eu quero chamar a igreja a estender suas mãos e nós vamos orar, abençoando a decisão que esses irmãos estão tomando diante de Jesus. Tanto estes que serão recebidos por batismo e também os nossos irmãos que estão declarando a fé em Cristo e também os seus corações decididos a caminhar conosco como igreja. Senhor, nós declaramos que os céus é testemunha da decisão, das orações, do compromisso, da aliança, que cada vida, Senhor, as quais testemunhando, que confessaram, professaram a fé, e declaramos, Senhor, que o Senhor venha sustentá-los e ajudá-los em toda a sua jornada. Pai, nós como igreja queremos estender nossas mãos à destra da comunhão, aos nossos irmãos que estão sendo recebidos por jurisdição, declarando que eles são bem-vindos aqui e que eles cresçam, frutificam a 100 por 1. Nós abençoamos para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida deles. Abençoamos, ó Deus, que a decisão dos nossos irmãos que declaram a sua fé em Cristo, ao batismo, nós oramos, ó Pai, que eles venham experimentar o sobrenatural, venham viver, ó Pai, uma fé
fortalecida cada dia em tua presença. Nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A Jesus, sua salva de palmas, louve a eles, querido. Louve a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. São com muita alegria, queridos. Nós queremos chamá-los aqui. Os irmãos serão recebidos por batismo. E ao batizá-los, nós chamamos a igreja para celebrar junto com alegria ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero chamar aqui a Bruna. Bruna, seja bem-vinda à Caminhada da Fé. Com muita alegria que eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Seja bem-vinda. Daniel, por favor, querido. Esse cabra bom foi chamado por Jesus para uma nova vida. Por gentileza, queridão. Daniel, com muita alegria, eu quero te batizar hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declarar que Jesus te chama para uma nova vida, e é daqui para frente, meu irmão. Seja bem-vindo na família da fé, em nome de Jesus. Aleluia. E os líderes de células, né, um representante de uma célula, possa também dar um abraço a esses irmãos, ou alguém da família. Daqui a pouco toda a igreja vai fazer isso, mas seria um momento também de abraçá-los nos seus primeiros momentos de uma nova vida. Amém, queridos? Glórias a Deus. A Fabiana, por favor. Fabiana. Ei, Fabiana. Umas lutas, né, Fabiana? Mas o Senhor te sustentou, né, querida? Fabiana, seja bem-vinda, família da fé. Jesus te chamou, redimiu pelo teu sangue. E com muita alegria, Fabiana, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Cadê a Ana Júlia, filha da Fabiana? Pode vir juntinho aqui. Fabiana, pode ficar aqui. Por favor. Ana Júlia, junto com a sua mãe, você está expressando uma nova vida em Jesus a partir de hoje, viu, querida? E nós queremos te receber nessa família, declarando que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vinda. A Fernanda, por favor, Fer. Seja bem-vinda, Fernanda. Glória a Deus pela sua vida, viu, querida? Fernanda, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja cheia do Espírito de Deus todos os dias da sua vida. Amém e amém. Ivaniele, vem aqui por gentileza, junto com o Mateus, o Pedro. Olha que benção. Deus está fazendo a obra nessa família, hein? Glória a Deus. Você primeiro, porque você vai representar a sua família e vai começar por você o ciclo da graça e da nova vida na sua casa. No nome de Jesus. Ivaniele, com muita alegria e gratidão ao Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus,
Ei, Mateus, preciosinho. Mateus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja selado pelo Espírito da promessa. Amém e amém. Agora é a vez do Pedrão. Ê, cabra. Pedro, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e declaro sobre você uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. João Antônio. João, você, João. És tu, João. Um jovem tão sedento por Jesus, chegou aqui em nosso meio, decidido a Jesus, né, João? Chegou o momento agora, viu? João, é com muita alegria que te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. A Mariana, por gentileza. Está ansiosa, né? Por favor. Mariana, Jesus te ama e já começou uma linda história na sua vida. É por isso que nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo na família da fé. Nathaíse, minha querida irmã. Nathaíse, é isso. Você veio na frente, logo virão seus filhos em nome de Jesus, não é? Glória a Deus, pela alegria pela sua decisão, querida. Nathaíse, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja selada pelo Espírito do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Quero chamar o Nivaldo, por gentileza, meu irmão. O Nivaldo tem algo singular, que ele caminhou com a gente desde o ano passado. Aliás, desde o ano passado, no início do ano. E hoje tem a convicção, a certeza no seu coração da sua nova vida em Cristo Jesus. É um homem temente a Deus, que Deus chama para uma nova vida. E saiba, Nivaldo, que você não vai se arrepender. Deus tem grandes coisas para você, meu irmão. E Ele vai concretizar isso a cada dia. Nivaldo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão. Glórias a Deus. Queremos chamar agora o Paulo e a Ingrid para estarem aqui. Pamela, por favor. Selado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A Jesus, queridos. Faltei na aula, hein? Paulo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Rafaela, por favor, Rafa. Rafa tomou a decisão por Jesus. Seja muito bem-vinda, viu, Rafa? Ei, preciosinha de Jesus. Muito preciosa.
Deus tem plano na sua vida, viu, Rafa? E Deus tem pressa de fazer isso, viu? Rafaela, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Convido o Robson. E cabra, cadê o up aí? Cara, você vai longe em Cristo, viu? Que o Senhor te leve a águas profundas na presença dEle. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão, a família da fé. Quero chamar aqui a Simone, por favor. Simone, seja bem-vinda, minha irmã. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus pela sua decisão. Simone, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja cheia de vida, da unção, da presença do Senhor sobre ti, sobre a sua casa. Amém e amém. Glórias a Deus. Quero chamar também a Thaís, por gentileza. Ela disse que estava ansiosa hoje, não sei porquê. Por favor, querida. Thaís, diante da sua confissão, de que você crê no Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vinda à família da fé. Quero chamar aqui um lindo casal, o Irineu e a Paula, por favor, a Wanda, né? Nosso irmão Irineu e a Wanda, venham aqui por gentileza. Ei, família preciosa, hein? Isso, queridos. Minha querida, seja bem-vinda, família na fé. É com muita alegria que te batizo, Wanda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Só lembrando que a irmã Wanda e o senhor Irineu são pais da Ivaniele, não é? Avós do Pedro, do Mateus, que também tiveram essa decisão. E olha o que Deus está fazendo nessa família. Pais do Ivan, não é? Nosso querido irmão aqui. Senhor Irineu, que alegria poder batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E saber que o Senhor começou uma boa obra na sua vida, na sua casa e na sua família e vai completá-la até o dia de Cristo. Amém. Glórias a Deus, que linda festa. Abracem essa família de nossos irmãos. Abracem essa família de nossos irmãos. Você pode fazer isso, alguém pode chegar até esses amados aqui, irmãos, abraçá-los por jurisdição. Não toda a igreja ainda, tá, irmãos? Nós vamos ter um momento daqui a pouco. Mas eu quero que esses irmãos sintam-se abraçados, que sejam bem-vindos aqui em nosso meio, viu, Cris? Sejam todos bem-vindos aqui, Luiz, João, Gi. Sejam todos bem-vindos aqui, queridos. Irmã Gina, bem-vindos. É isso aí, enquanto vocês vão sendo abraçados aí, nós já queremos chamar os filhos, né, que serão trazidos pelos pais.
E queremos com alegria celebrar a Jesus por este ato tão especial. Vamos lá então. Liberado aí? Tudo ok? Então vamos para a entrada das crianças. Eu quero chamar aqui a Alícia Vitória Dias da Guarda.